Esses dias eu recebi a seguinte mensagem: Oi Lê, tudo bom? Você que manja dessas paradas de produtividade, qual aplicativo você me recomenda para eu estabelecer metas e traquear elas? Peguei um aqui e achei uma bosta. Eu até parei para pensar se tinha algum aplicativo de celular específico para acompanhar suas metas, mas não faria nenhum sentido eu indicar ele, sendo que eu uso sempre o meu queridinho, o Notion. Por isso, no vídeo de hoje, eu vou ensinar você a criar a sua própria página de metas dentro do Notion, totalmente personalizada para a sua realidade e extremamente simples. Com certeza, essa vai ser a aba favorita do seu navegador em 2025. Então já pega aquele cafezinho e vamos nessa. Para quem ainda não conhece o Notion, saiba que ele é uma ferramenta de organização super versátil. Você pode criar páginas de literalmente qualquer coisa. Anotações, calendários, listas. Criar uma conta no Notion é totalmente gratuito. E apesar de você poder sim fazer alguns upgrades assinando o Notion, você não precisa pagar para usar o Notion se você for usar ele no seu dia a dia. Eu faço muita coisa por ele no 0800. Se você ainda não tem uma conta, esse vai ter que ser o seu primeiro passo. Então, pausa esse vídeo aqui 2 minutinhos, cria sua conta e volta para cá. Com a sua conta criada, a gente vai criar a sua primeira página. Você pode vir aqui no canto esquerdo e clicar em New Page. E pronto, tudo no Notion começa com essa tela em branco. Para você usar o máximo do que a plataforma pode te oferecer, você precisa pensar no Notion como um construtor de ferramentas. Ele vai ser capaz de te oferecer milhares e milhares e milhares de alternativas e layout. Por isso, você precisa organizar dentro da sua cabeça, antes de começar a construir, quais são as suas verdadeiras necessidades. Como que essas necessidades podem ser atendidas da melhor forma possível. É por isso que a gente fala que o Notion é totalmente personalizado. Você constrói aquilo que funciona para você e tira aquilo que não faz sentido. Então, como esse aqui é um primeiro modelo, ele vai ser extremamente funcional. Mas você pode ir acrescentando coisas e deixando até ele mais bonito depois, se você achar necessário. Depois que a sua página for criada, você precisa pensar em um título para ela. Eu vou colocar aqui Metas 2025. E aí a gente vai criar primeiro a visão geral. Então você vai digitar aqui o título Visão Geral. Isso você pode colocar toda vez que você precisar criar alguma coisa, você coloca barra e você vai ver todas as alternativas de coisas que você pode criar. E aí a gente vai criar aqui um heading, que é um título, e escrever Visão Geral. Nessa ideia da visão geral é você mapear todas as suas metas, separar elas por categorias. Então, eu pelo menos trabalho dividindo as minhas metas em categorias. E aqui na visão geral a gente vai consolidar isso, as categorias e a meta. Para fazer isso, você vai primeiro dividir a sua visão geral em 3 colunas, para facilitar e não ficar uma página gigante. Então você digita a barra e coloca lá colunas. Aí tem a opção de 2, 3, 4, você cria com quantas você quiser, vou criar aqui com 3. Aí a gente vai adicionar outro título para começar a ser as nossas categorias. Então você pode pôr barra, heading 2 e escrever carreira e profissão. Depois a gente vai criar um quadradinho para segurar todas as nossas metas. Então você digita de novo barra e escreve call out. Ele vai formar tipo um retângulo específico para você consolidar tudo que vai ficar ali dentro. Eu gosto de pôr um emoji, então você pode botar um emoji que remeta à categoria que você está criando, né? Então aqui, carreira e profissão. E para você começar a escrever as suas metas, você pode criar um estilo de lista em checklist. Então, de novo, você coloca a barra e escreve checklist e você preenche a sua meta. Na hora que você dá o Enter, você cria uma próxima meta. E aí você pode fazer isso em todas as colunas, quantas categorias forem necessárias. Beleza, aqui você já estabeleceu as suas metas, mas a gente vai para o segundo ponto que o meu amigo pediu ali na mensagem do WhatsApp: traquear as metas. O que é traquear? Traquear é fazer um acompanhamento, é você entender se aquela meta está próxima de chegar e de ser atingida, está longe, está atrasada. Então tem algumas formas que a gente pode traquear suas metas. E o melhor jeito, o jeito que eu, Letícia, mais gosto, é por meio de uma tabela. Então, a gente vai criar uma tabela. A mesma coisa, barra, tabela,
vai criar uma tabela. E aí a gente vai alterar aqui alguns campos dessa tabela. Nessa hora, você toma cuidado, porque tem a opção de criar uma tabela simples ou um banco de dados em formato de tabela. É isso que a gente quer, um banco de dados, porque a gente vai adicionar ali a nossa meta e informações sobre ela. Então a gente precisa de um banco de dados. Então você vai clicar aqui em Table View. Nessa hora, você vai criar um New Empty Database, que é uma tabela de dados vazia. A gente vai criar a tabela. Por que eu falo para a gente criar uma tabela e não copiar uma tabela qualquer? Porque aqui a gente vai fazer personalizado para as nossas metas. Então a primeira coisa que a gente precisa pôr na nossa tabela é um campo de digitação de nome de texto que a gente vai chamar de meta. Então a gente vai editar aqui, escrever meta. Nesse campo nós vamos colocar sobre o que é aquela meta. Depois a gente vai colocar aqui uma opção de selecionar. Por quê? A gente vai selecionar o tipo de meta que é aquilo. Lembra que lá em cima a gente separou por categorias? Então agora a gente vai colocar a categoria da nossa meta. Então a gente pode até mudar aqui o nome e escrever categoria. E aqui você pode criar todos os tipos de categoria, né? Então, por exemplo, vamos botar uma meta, ler 12 livros, e a categoria dela vai ser desenvolvimento pessoal. Depois a gente vai colocar o prazo daquela meta. Também a gente vai selecionar, criar uma caixinha de seleção e criar prazo. Aqui eu optei por usar uma caixinha de seleção no sentido curto, médio e longo prazo. Ou seja, é uma coisa que eu vou fazer nos próximos 3 meses, 6 meses ou que vai durar um ano inteiro. Então aqui você pode selecionar dessa forma. Se você tiver uma data específica para sua meta ser concluída, você também pode colocar no sistema de datas. Depois, a gente vai selecionar um campo aqui de status. E dentro desse campo de status, você pode selecionar o tipo de categoria de status que você quiser. Então, você pode deixar padrão, e o padrão é não começado, em progresso e terminado, ou você pode colocar outros tipos de status. Então você pode colocar, tô adiantado, tô atrasado, nem comecei, tô esperando alguma coisa acontecer para que eu possa começar essa. Você pode colocar tipos de status diferentes dentro dessa categoria. Depois a gente vai para a parte de objetivo e aqui a gente precisa selecionar uma propriedade de número, porque a gente quer que a nossa meta seja específica, então ela precisa ter um número. Nesse caso da meta de 12 livros, o objetivo então é 12. Perfeito. Depois a gente precisa criar outra aba de número também, que vai se chamar Onde Estou. Então, de 12 livros, quantos que eu já li? Porque depois a gente vai transformar isso numa barra de progresso. Então é importante que você tenha essas duas categorias aí dentro da sua tabela. Tanto aonde você quer chegar, o número aonde você quer chegar, quanto o número que você está hoje, no momento que você vai fazer essa atualização. Então aqui, eu, Letícia, já li 4 livros esse ano, então de 12 até que eu tô indo bem. E aí, aqui a gente entra na parte que é um pouquinho mais difícil, as pessoas têm mais dificuldades. Mas como eu falei, você precisa pensar na estrutura antes de pensar na aplicação. Porque quando você pensa na estrutura, no dado que você quer enxergar, em como você quer enxergar alguma informação, você consegue entender para que você precisa de cada propriedade. Então aqui, a gente vai usar uma propriedade um pouquinho mais avançada, mas vai ser super simples, confia, que chama fórmula. E aí, vamos botar aqui fórmula. Ele vai abrir esse quadradinho escrito Edit Property e aqui a gente tem a fórmula, que a gente vai chamar de progresso, porque a gente quer que essa fórmula mostre do nosso objetivo total onde que a gente está. Então o que a gente precisa que essa fórmula conte pra gente? Eu quero ver esse número em porcentagem. Então eu preciso pensar onde eu estou agora, primeiro. Aí a gente vai dividir, ou seja, barra, o número total que eu quero chegar. Perfeito. Aí a gente vai salvar. Aí ele vai dar um número, poxa, mas eu não quero enxergar isso em número, eu quero chegar isso em barra. Então a gente vai editar aqui e vai colocar barra. Porém, um pouco mais para cima ali, a gente tem o formato do número. Lembra que eu falei que a gente queria ver em porcentagem? Então a gente vai clicar aqui no formato do número e colocar porcentagem. Então ele vai dar lá
que foi 33%. Voltando ali, você pode usar tanto o formatinho de barra do gráfico, quanto um formato de círculo. E aí, a gente vai tirar aqui o número, então a gente só vai enxergar a barra de progresso e a gente pode também mudar a cor, isso aí é 100% opcional, beleza? E aqui, então, a gente já começou a ver qual que é a nossa meta, qual que é a categoria, quando que eu pretendo acabar, qual é o meu status e também aonde que eu tô nesse momento da minha meta. A coisa legal de adicionar, que esse é bem mais opcional porque não é tanto necessário, é você ver a última vez que você editou aquela meta. Então, quando foi a última vez que você atualizou a sua meta? Será que ela tá em dia? Então, você vai colocar aqui Last Edited Time, que então você consegue ver a última vez que você mexeu ali na sua meta e fez uma atualização para ela. Você pode também colocar um campo de texto, que pode ser uma observação sobre a sua meta, alguma coisa que você possa querer escrever. E por fim, a gente vai colocar um campo de data, onde a gente vai colocar o dia que a gente atingiu aqui a meta. Atingir a meta em. Beleza, e aí depois você coloca aqui a data que sua meta foi atingida. Esse, gente, é o mais básico que você pode fazer e é justamente nessa tabela que você vai acompanhar o progresso da sua meta. Lembra que o meu amigo falou, queria um aplicativo. Gente, não precisa, faz essa tabela. Na hora que aparecer uma meta nova, você pode vir aqui e adicionar a sua meta. Para adicionar linhas aqui na sua meta, você pode clicar aqui em New Page, logo embaixo da primeira, e ir adicionando. Ou você pode criar um botão chamado Criar uma Meta. Criar esse botão, gente, também é um pouquinho truqueiro, mas eu vou ensinar para vocês como que faz. A gente vai de novo num espaço em branco da sua página, tá? Não dentro da tabela, agora fora da tabela. Você vai clicar barra e vai escrever botão. Vamos dar um nome para esse botão. Então, criar uma nova meta. Toda vez que você clicar nesse botão, você vai criar uma nova meta. E aí aqui ele funciona como um sistema de lógica. Então ele fala, quando o botão for clicado, fazer, e aí você precisa dizer o que você quer que o botão faça. Então a primeira ação que a gente quer que ele faça é adicionar uma página dentro da nossa tabela de metas. Então a gente vai colocar aqui, ó, nova ação, adicionar página para. E aí você vai escolher a sua tabela, pelo nome da sua tabela. Depois a gente vai adicionar outra ação, que é abrir a página. Então, depois que eu criar a página nova na minha tabela, eu preciso que ela abra. E aí a gente vai escolher a página que foi recém-adicionada. Então, Page Edit, e você pode abrir tanto na lateral da sua visualização, quanto abrir a página inteira. Vou colocar aqui para abrir na lateral. E aí a gente vai salvar esse botão e você, na hora que clicar, vai ver que foi criada uma nova meta e aí você pode editar todas as propriedades dela. Uma coisa legal que você pode fazer também é criar uma nova página dentro dessa página. Então você clica um botão que vai abrir uma página totalmente diferente. Eu gosto da lista de conquistas. Então você pode criar uma nova página, escrever lista de conquistas e aqui você pode fazer uma lista normal em bullet points ou você pode organizar uma outra tabela sobre esse tema. Outra opção legal também é você fazer um diário. E qual é a do diário? Em vez de você criar uma visão de tabela, você pode criar uma visão de calendário, onde você vê todos os seus dias do mês. Aqui na página do diário, você pode fazer um botão também, chamado Registrar o meu dia. Então, toda vez que você clicar nesse botão, ele vai criar uma página dentro do dia que você clicou, então o dia de hoje, e você pode escrever como que foi o seu dia hoje. Na hora que você fechar essa página, você vai ver que dentro do dia que você está presente, você tem o cardzinho do seu diário de hoje. E aí, como eu comentei, o Notion é totalmente personalizável. Então você pode usar alguns outros artifícios, como cores, plano de fundo, emojis. Eu gosto muito de trabalhar com emojis. Então, para separar visualmente algumas ideias, eu coloco os emojis para ter uma noção melhor. Você pode trabalhar com fontes de
de tamanhos diferentes, você pode trabalhar com tabela, com calendário, com lista, com cards, você pode criar aquele modelo de Kanban também, onde você vai passando os cards porque você não fez ainda, porque você acabou de fazer. Então você tem várias opções dentro do Notion. Como eu mostrei aqui para vocês, a gente criou um template do zero. Ou seja, a gente abriu uma página em branco e a gente criou a solução que a gente queria para o problema que a gente tinha. Criar e acompanhar metas. Mas existe também uma opção de olhar outras pessoas, criações de outras pessoas, páginas de outras pessoas na aba de templates do Notion. Tem opção de templates gratuitos, tem opções de templates pagos e as pessoas criam as soluções mais criativas possíveis. Tudo que você pode imaginar, alguém já deve ter criado um template. Então, se você não quer começar do zero, você pode olhar os templates. Eu gosto muito dessa opção dos templates, mas você precisa pensar que a pessoa criou para as necessidades dela. Então, às vezes, vai ter coisas que não se encaixam com a sua realidade. Por isso que eu acho bacana você dominar o Notion para criar soluções que realmente combinem com a sua realidade. Fora essa página de metas, no meu uso pessoal do Notion, tenho uma página de revisões mensais, onde eu criei perguntas padrão para eu olhar todos os meses e ver se as minhas metas estão sendo atingidas ou não, o que eu estou fazendo para chegar perto delas ou o que está me impedindo de fazer elas acontecerem. Essa também é uma opção de página, caso você queira. Agora você já tem uma página completa no Notion para criar as suas metas e acompanhar elas e transformar 2025 em um ano inesquecível. Se você gostou desse vídeo e de alguma forma ele foi útil para você, não deixa de curtir ele aqui. E me contar nos comentários também qual a sua maior meta para 2025. E se você ficou com alguma dúvida, já sabe, é só comentar a sua dúvida também. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!